E hoje vamos dar uma continuidade naquela série de reacts sobre o módulo de mosturação, um módulo que faz parte do meu curso básico de cerveja artesanal, que são 10 módulos, mais de 20 horas aulas. Se você quiser conferir todo esse meu curso, ter a mim como professor dedicado a você, acesse agora mesmo marcelofenol.kbook.com.br. Então vamos dar uma continuidade aqui ao módulo 5, mosturação, onde a gente vai fazer mais algumas análises sobre o conteúdo. Estamos aqui a 40 Um conceito minutos muito de importante 2 é horas o e conceito meia de de curso. gelatinização. Quando a gente tem grãos malteados, que passaram pela maltearia, todo o composto de amido que ele tem, ele é quebrado, ele é decomposto durante a malteação em carboidratos menores, a amilose e a amilopectina, que eu falei já ali atrás, né? Então veja aqui quando eu falei daquele novelo de lã, né? O amido, ele é uma molécula complexa, bem grande, enrolada aqui, ó. Quando acontece essa decomposição, aqui ele desenrola, gerando a amilopectina e a amilose, que são moléculas bem complexas assim, ó, mas já são abertas. Elas parecem como se fossem uma árvore, né? Galhos de árvore aqui, composto por várias moléculas de glicose em cada um desses pedacinhos. As enzimas, quando agem na mosturação, elas conseguem quebrar a amilopectina e a amilose em açúcares mais facilmente fermentáveis. Olha aqui, primeiro elas agem gerando dextrinas, que são moléculas já menores, mas não fermentáveis. Elas vão quebrando essas ramificações gerando dextrinas, e depois elas quebram partículas bem pequenininhas, como a gente vê aqui, ó, disacarídeos, monossacarídeos, né, trissacarídeos e por aí vai. E quando a gente tem o nosso açúcar quebrado dessa maneira, eu tenho aqui o meu mosto pronto para ser futuramente fermentável. Se eu pegar um mosto nesse nível aqui, ó, seja ele amido, amilopectina, amilose ou dextrina, ele não vai ser fermentável, eu não vou conseguir fazer cerveja. A levedura, ela não consegue transformar essa molécula altamente complexa em álcool e CO2. Ela só consegue transformar essas moléculas pequenas que estão aqui. Então é importante que eu faça essa quebra, né? E essa quebra ela acontece de duas formas. Se o meu grão é malteado, essa quebra inicial, né, do meu amido abrir esse novelo de lã já aconteceu na maltaria. Mas se eu usar grãos não malteados, eu preciso fazer uma etapa, um cozimento, para promover essa gelatinização, onde eu vou quebrar este amido em amilopectinas. Então isso aqui só vai ser necessário quando eu tiver grãos in natura, grãos que não forem malteados, né? Grãos que não possuem enzimas. E se você olhar essa tabelinha aqui, ó, você vai ver no idioma inglês vários elementos, vários tipos de grãos, né? Eu tenho Então, só uma pausa aqui para a gente entender. O que acontece? Todo cereal em grão, todos eles que passam pelo processo de germinação, e nessa germinação ocorre a malteação, né, que eles tornam-se maltes, eles passam a ter dentro deles as enzimas necessárias para a sacrificação. Então, trigo malteado, cevada malteada, aveia malteada, sorgo malteado, qualquer um deles terão as enzimas necessárias para acontecer essa quebra. Por outro lado, qualquer outro cereal que não passe pelo processo de malteação, de germinação, e qualquer outro carboidrato que você use na sua receita, e carboidrato estou falando de batata, mandioca, qualquer outro, qualquer outro vegetal que tenha amido, eles não vão ter as enzimas necessárias para que quebre esse amido. E da onde a gente vai tirar? Da parte do malte. Então, para a gente ter cerveja, uma bebida que se chama cerveja, no mínimo 50% tem que ser cevada, senão não é cerveja. Do contrário, a gente poderia pegar simplesmente batata, ao colocar alguma enzima lá e fermentar a batata e ter uma bebida fermentada. Vai ter, mas a gente só não pode chamar aquilo de cerveja, né? Ou milho, né? Ou outra coisa parecida. Então, primeiro que a gente tem que fazer essa quebra até a gente ter aqueles açúcares mais simples, como nós vimos aqui. Esse é o método tradicional para se fazer cerveja. Existem outros métodos para outros estilos, como por exemplo as cervejas de baixo teor alcoólico, onde a gente minimiza esses açúcares fermentáveis. Praticamente a gente vai ter dextrinas, pouquíssimo fermentado, e aí a gente vai ter uma cerveja com baixo teor alcoólico. Não necessariamente ou de forma alguma, uma cerveja de baixo teor alcoólico é uma cerveja de baixa caloria, né? Tendo amido ou tendo álcool, qualquer um dos dois no organismo é transformado em calorias dentro do nosso fígado, tá? Não tem essa mágica. A única coisa é que você não vai ter a presença do álcool ou álcool minimizado se você fizer uma mosturação incompleta, vamos assim chamar, onde não tem a presença de açúcares fermentáveis. Aí você joga a levedura, ela vai consumir só um pouquinho, como a gente vê aqui nessa penúltima imagem, e vai gerar ali 0,5% de álcool, por exemplo.
E aí você tem uma cerveja de baixo teor alcoólico. É uma das técnicas para se fazer cerveja de baixo teor alcoólico, tá? Então só um complemento aqui, que não é básico, mas que eu estou complementando aqui nesse curso para vocês. E agora a gente vai ver aqui a temperatura de gelatinização de diversos cereais e outros vegetais que contêm amido. Tenho aqui o milho, eu tenho aqui o sorgo, eu tenho aqui a cevada, né, o trigo, o centeio, aveia, arroz, né, batata, tapioca. Cada um desses tipos de grãos, ele tem uma temperatura de gelatinização diferente. Então, alguns deles têm um range muito grande onde eu consigo trabalhar. Outros deles, como a cevada, eu tenho um range muito pequeno onde trabalhar. Então, se eu usar um desses grãos e eles não forem malteados, eu preciso fazer um cozimento inicial antes de colocar ele no meu mosto cervejeiro. E esse cozimento vai fazer essa gelatinização, vai quebrar esse amido e vai abrir ele em esses dois tipos de moléculas que estão aqui. Isso aqui é um pouco raro, mas pode acontecer em cervejas do tipo Vit, do tipo Lambic, né? Talvez até alguma Porter, pode estar usando alguma. Tá, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Suponha que você quer fazer uma Vit, o estilo bem tradicional belga, né? Bem de receita old school, vamos assim dizer. E ela é formada, por exemplo, 50% cevada e 50% trigo não malteado. Esse trigo não malteado, ele não tem enzimas, ele precisa de uma ajuda para ser quebrado. Como é que a gente faz isso na prática? Então vamos dizer que a tua receita tenha 5 kg de cevada e 5 kg de trigo cru. Você pegaria esses 5 kg de trigo cru e colocaria 1 kg ali de cevada, daqueles todos, dos 5 quilos, pegaria 1 kg, né? Uma parte, e você ia misturar e ia fazer um cozimento. E aí você vai ver aqui o milho, olha aqui, ó, a milho está entre, deixa eu ver aqui, 52 até 68. Então, em qualquer temperatura dessa, vamos pegar aqui 60 graus, por exemplo, que está aqui no meio, e você faria um cozimento aí de meia hora desse mosto, né? Mexendo ali, porque quando começa a gelatinização, a proteína que tem, ela começa a fazer aquela gosminha, como se fosse uma papinha de bebê. E você tem que mexer para soltar aquilo lá, senão aquilo acaba entupindo. Isso você faz numa panela comum apartada. Mexe, até dissolver, até ela quebrar aquela gelatina. Vai adicionando um pouco de água, mexendo, e aquela gelatina vai soltando. Quando soltar toda essa gelatina, ocorreu a gelatinização. Aí você vai pegar todo esse conteúdo e vai voltar para aquela panela principal com aqueles outros 4 quilos de cevada, né? E vai fazer o processo de mosturação tradicional, que está ali, por exemplo, 66 graus centígrados por 1 hora. Bota aquilo tudo lá, dá uma mexida e deixa lá à vontade ali até passar esse período todo. E aí continua a abraçagem. É isso que acontece. Não é um conhecimento básico, eu considero já avançado, mas eu coloquei aqui. Então, vamos que vamos. Seguimos em frente. Uma coisa aí não malteada, um trigo não malteado. E se você trabalhar com desse tipo de grãos, você precisa fazer isso daqui para que você consiga no final uma fermentabilidade. Se você não fizer esse cozimento à parte, você corre o risco disso aqui nem conseguir tirar o amido ali de dentro, né? Simplesmente vai ficar inerte. Entrou e saiu e você jogou seu dinheiro fora. Mas vamos falar agora, né, das enzimas que atuam aí nos meus grãos malteados, né? As enzimas são estruturas proteicas que elas aceleram as atividades orgânicas, né? Elas aceleram uma reação química sem participar da reação em si. Como é que elas funcionam, né? Imagina. Então, só uma explicação melhor para você entender. Suponha que você está fritando um ovo. E você coloca esse ovo ali no calor do Rio de Janeiro, 45 graus numa panela. Esse ovo, depois de uma meia hora, ele vai cozinhar ali na panela? Vai cozinhar, né? Porque 45 graus, depois de uma meia hora ou 1 hora, cozinha o ovo. Como é que a gente acelera esse processo de cozimento? Aumentando o calor. Se eu colocar ali 100 graus centígrados, vai ficar mais rápido o cozimento. Se eu colocar 200 graus centígrados, vai ficar mais rápido. Se eu colocar 300 graus centígrados, 30 segundos vai cozinhar esse ovo. Então, o papel das enzimas é esse. Quanto mais enzimas tiver, mais rápido é a mosturação, mais rápida é a quebra dos açúcares. O que acontece, por exemplo, depois de 15 minutos com excesso de enzimas? Todo o mosto está convertido. Beleza. E se em vez de 15 minutos eu deixar 1 hora?
algo um pouquinho a mais de dextrina vai ser convertido, né? Eu tinha ali 95% e passei para 97%. Agora, se eu deixar 4 horas, vai ganhar mais 1%. Então, de 15 minutos para 4 horas faz diferença? Muito pouco, porque aquele mosto, naquela condição hipotética, ele já estava todo convertido. Então, como um cervejeiro iniciante não consegue entender qual é a quantidade de enzima, nem se essas enzimas estão numa condição ideal de mosturação, o que nós passamos aqui é você minimamente dar condições necessárias para que tenha certeza que a conversão ocorra. Então, um tempo longo de mosturação, uma temperatura ali adequada, né, a presença das enzimas. Então, mesmo que a sua conversão ocorra em simples 15 minutos, não vai ter problema você deixar ali 1 hora mosturando, tá? Não vai piorar nem melhorar a tua cerveja, não vai dar diferença sensorial nenhuma, mas é uma garantia que você tem que você conseguiu quebrar o amido em açúcares fermentáveis. E é isso que a gente está falando aqui, ensinando como são as enzimas. Olha aqui que você tem uma enzima e ela tem um encaixe perfeito para agir naquele substrato, por exemplo, naquele açúcar. O substrato é o amido ou aquelas cadeias mais simples de açúcar. Quando a enzima entra em contato com aquele substrato, ele faz a quebra daquele açúcar. Quebra um açúcar maior, complexo, em açúcares menores, mais facilmente fermentáveis. Depois que houve a quebra, a própria enzima se solta desse produto. Ela não é gasta, ela fica ali ainda permanente no mosto. Ela quebra e vai agir em outra molécula. E é importante a gente reconhecer as enzimas e como elas atuam, para que a gente saia daquele, né, voltando aqui, para que saia deste ambiente, passe por esse, as enzimas quebrem em atividades menores e menorzinhas, até chegar nesse nível aqui. É isso que eu quero que as minhas enzimas fazem. Cada enzima, ela trabalha numa determinada temperatura. Ela tem uma temperatura de início de atividade, uma temperatura de pico e uma temperatura de desnaturação. Por exemplo, uma determinada enzima qualquer X, ela pode ter ela começa a trabalhar em 30 graus, ela tem um pico de atividade de 40 graus e ela morre em 50 graus. Se você subir a temperatura do seu mosto, passar de 50 graus, ela vai morrer. E uma vez morta, né, não adianta baixar a temperatura porque ela... Não é bem morta, é desnatura, porque ela não estava viva e morreu, né? Ela estava, existia e ela se quebrou, se partiu e deixou de existir como enzima. Virou uma matéria mais simples. Ela foi desnaturada, ela não se regenera. Então é importante você tomar cuidado quando você for aquecer o seu mosto para você não estar passando demais das suas temperaturas alvo. Tá. Antes de começar aqui, só vou separar que eu não falei no começo nessa aula aqui. Existem grupos de enzimas. A gente tem enzimas proteolíticas, que trabalham em cima de proteínas, e temos enzimas diastáticas, que são aquelas 3 últimas ali. As diastáticas são as que quebram açúcar em açúcares mais fermentáveis. Essas 3 são as essenciais para você entender como cervejeiro iniciante. As outras são dicas que você vai usar em situações específicas. Por exemplo, eu já vou falar aqui, beta-glucanase, que quebra os beta-glucanos, que são aquelas proteínas de alto peso molecular que fazem bolhas feias, são interessantes quando você tem malte que tem muitos glucanos. E qual é o tipo de malte que tem muito beta-glucano? Os maltes que são plantados aqui na América do Sul. Então, marca, por exemplo, Jaguar, marca Agrária, agora não estou me lembrando das marcas, mas das marcas que são chilenas, argentinas, brasileiras, uruguaias, todos esses, pela condição do clima da região aqui da América do Sul, são maltes que produzem mais beta-glucanos, que você precisa, ou na verdade você pode se aproveitar do conhecimento que você tem sobre essa enzima, a beta-glucanase, e ela vai te dar uma cerveja mais leve, mais translúcida, com creme mais bonito, mais fininho, se você usar essa rampa. Se não, vai ser uma cerveja, mas vai ser um pouquinho mais turva, vai ter um rendimento um pouquinho menor na receita, porque vai drenar menos, vai ter bolhas maiores, não tão bonitas. Então é o tipo de conhecimento que é um remédio para uma determinada condição, uma determinada, entre aspas, doença dali da tua receita ou do teu processo, que você usa para consertar, para prevenir ou para gerar um determinado efeito desejável, tá? Então, as 4 primeiras são ou proteolíticas ou de outro tipo, como a segunda, né, do ácido ferúlico, que não é
proteica, e as 3 últimas diastáticas, que são as principais, são as únicas 3 que quebram o amido em açúcares mais facilmente fermentados. Lembrando que o mosto, aquele grão, ele tem amido, ele tem sais minerais, ele tem proteína, beta-glucanos, tem uma série de outros componentes além do amido. A maior parte, 80%, 85%, é amido, mas esses outros 15% a 20% são outros compostos que interferem, trazem sabor e por aí vai. Então vamos entender aqui as principais enzimas e as suas temperaturas de pico, e depois, lá na frente, a gente vai ver a aplicabilidade de cada uma delas. Agora, só uma pincelada inicial. E assim matando as suas enzimas. Então vamos entender aqui quais são as principais enzimas, os efeitos que elas têm e a temperatura de pico que elas trabalham. Então essa tabela apresenta as enzimas, a função, a temperatura de início, de pico e de desnaturação. Você tem que estar mais atento à temperatura de pico, onde ela vai estar trabalhando em 100% assim, do seu potencial. Então as principais são essas. A beta-glucanase é aquela enzima que promove a gelatinização, como a gente já falou, né? Ela ajuda a desenrolar aquele amido, né? Ela ajuda a liberar esses açúcares que estão dentro lá do grão para passar ele para o mosto. Acontece o pico dela em 45 graus. Isso aqui é mais importante, como eu falei, em mostos, né, em grãos não malteados. Os grãos que a gente compra, na maioria das cervejas, eles são grãos malteados, então eu não preciso dessa rampa aqui na maioria das vezes. Outra enzima que trabalha na mesma faixa de temperatura da beta-glucanase é a ferruric acid esterase. Ela é muito importante para cervejas de trigo, porque ela promove a geração do ácido ferrúrico. E esse ácido ferrúrico que acontece lá no trigo, ele é o precursor do 4-vinil-guaiacol. Esse aqui é o elemento que lá no final que a gente tem na cerveja Weiss, que tem aquele gostinho de cravo, aquele gostinho picante. Então só vou dar uma estreitada no conhecimento, né? Primeiro que eu falei que da beta-glucanase, quando eu falei ali no vídeo, que era só para os grãos não malteados. Também é importante, mas também para aquela outra questão que eu falei dos grãos com excesso de proteína. Em relação às cervejas que levam trigo, que não são cervejas de trigo, mas cervejas com trigo, porque tem que ter também cevada, né, para poder ser considerada cerveja. Então a gente tem pelo menos aí de 10 a 20 estilos. Tem estilos americanos, belgas, ingleses, alemães. E entre esses 10, 20 estilos, tem um específico chamado German Weizen, né? Cerveja alemã de trigo. A German Weizen tradicional é aquela que tem notas de banana e notas de cravo. As notas de banana vêm lá da levedura e as notas de cravo vêm desse percussor chamado ácido ferúlico, que lá na fermentação é convertido no 4-vinil-guaiacol, que vai gerar as notas de cravo. Então é importante, caso você esteja fazendo uma German Weizen ou uma cerveja qualquer com trigo, que você quer que ela gere essas notas de cravo, que você faça essa rampa. Se você não fizer essa rampa, não vai ter o ácido ferúlico, não vai ter o 4-vinil-guaiacol na cerveja, não vai ter as notas de cravo, tá? Então, se você está fazendo uma cerveja do tipo Weiss, que leva trigo, é importante que você faça uma parada ali em torno de German 45 Weizen. graus para promover a geração aqui do ácido ferrúrico. Daqui a pouco a gente vai falar das rampas, tá? Mas 45 graus em torno de 15 minutos é suficiente para a gente gerar o ácido ferrúrico necessário para isso. Aí eu vou só complementar. Se você está fazendo uma outra cerveja alemã de trigo, por exemplo, com trigo, né? Uma Dunkel, cerveja, ela é âmbar marronzada e leva trigo. Ela não tem nota de cravo. A Dunkel precisa dessa rampa? Não, não precisa. Você não vai fazer. Pelo contrário, fazer essa rampa, você gerar um defeito na cerveja, porque você vai dar um sensorial que não é esperado naquela cerveja, naquele estilo. Toda cerveja vai usar isso? Não, como eu falei, somente as Weiss e somente quando tiver trigo, tá? Só o trigo que acontece isso daqui. German Weizen. Outra enzima que eu cito aqui, mas ela já não é usada atualmente, é a fitase. Ela promove a acidificação do mosto. É uma enzima que é extremamente lenta, precisaria ficar horas o mosto ali trabalhando em torno de 50 graus centígrados para ele se acidificar. Hoje, como a gente tem uma série de outros recursos de acidificação, como o próprio malte acidificado, ou adição aí de ácido lático, né, ou outros ácidos, a gente não precisa trabalhar a acidificação do mosto para nenhum tipo de estilo de cerveja. Só tá aqui para conhecimento. A protease e a peptidase são extremamente importantes para a maioria das cervejas e elas são muitas vezes aí negadas, né, esquecidas ou nem conhecidas por cervejeiros. Ela trabalha junto com a beta-glucanase, na mesma faixa de temperatura. Olha lá, 45, 50, tá vendo? Bem pertinho, as duas fazem juntos. Uma coisa muito importante que é a quebra das proteínas. Ela quebra proteínas grandes em proteínas menores. Proteínas grandes, elas geram aquelas bolhas de gás na cerveja, na espuma, faz aquelas bolhas grandes, parecendo refrigerante. E aquilo esteticamente é muito feio. E a proteína grande, ela também deixa ali a sua cerveja mais turva. Quando a gente trabalha essa quebra, né, dessas proteínas, a gente vai ter uma espuma bem mais cremosa, bem mais esteticamente muito mais bonita. E uma cerveja também mais transparente, mais translúcida. Isso aqui então melhora bem a estética da cerveja. Só que se a gente exagerar nessa
rampa, ficar, por exemplo, meia hora ali a 50 graus, vai haver tanta quebra proteica que a minha cerveja vai ficar extremamente fina e ela pode acabar ficando uma cerveja aguada, muito fraca. Então, quando a gente faz esse tipo de rampa, Além disso, se você exceder demais, ficar ali 45 minutos, você vai quebrar tanto a proteína que não vai ter mais estrutura para segurar a bolha. A bolha da espuma, o que recobre aquela capa, são cadeias proteolíticas, né, de proteínas. Ela forma ali uma rede. Se você quebrar totalmente essas proteínas, a espuma não tem mais resistência. Então a cerveja fica efervescente. Ela faz aquela espuma e cai, e quebra. E não tem. O colarinho não é persistente. que é importante, é também relevante que você controle o tempo, em torno de 10 a 15 minutos, para não exagerar nessa quebra proteica. Depois dessas aqui, entram as 3 principais enzimas diastáticas, enzimas que realmente promovem a fermentação. Essas daqui, elas não promovem fermentação. Elas não geram mosto fermentado, apenas essas daqui que geram mosto fermentado. Então, consequentemente, essas daqui são as mais consideradas aí pelos cervejeiros, né? A primeira delas é a beta-amilase. Ela faz a quebra em açúcares bem pequenininhos, que eu vou mostrar ali mais pra frente. Ela quebra sempre em disacarídeos, ela gera maltose. Ela quebra, né, a minha molécula sempre em par. Então, quando a gente dá mais atenção a esse tipo de enzima, eu tenho um mosto mais fermentável, um mosto que vai me gerar uma cerveja mais alcoólica, uma cerveja mais seca. Quando eu privilegio a quebra pela beta-amilase, eu tenho a tendência a produzir cervejas mais voltadas para o estilo americano e inglês, cervejas mais secas, com menos corpo. E o pico dessa enzima é em 65 graus, 62 a 65. Alguns livros, como o John Palmer, indicam que é 62 a temperatura, outros livros, como o do Mallet, indicam que é 65 o pico dessa enzima trabalhar. Já a Só uma pausa aí. Eu falei estilos americanos e ingleses, né? É porque a maior parte das cervejas americanas e inglesas são mais secas, né? Enquanto algumas cervejas mais alcoólicas, também americanas, também inglesas, como a Barley Wine, tem mais corpo. Então não quer dizer que toda cerveja inglesa e americana seja seca. Não. Na verdade, eu posso dizer que quase toda cerveja ali beirando os 4% de álcool são cervejas mais secas, enquanto cervejas mais alcoólicas a gente tem algumas que tem mais corpo e outras menos encorpada. E se a cerveja ela tem muito pouco teor alcoólico, ali 2%, 2,5%, até 3%, é importante que você aumente o corpo dela para ela não ficar com sensação aguada. Então aí você tem a teoria e aí você vai se adequar em relação ao seu paladar e ao que você quer de resultado na cerveja. alfa-amilase é uma enzima que quebra o amido complexo em qualquer ponto. Então ele pode gerar açúcares não fermentáveis, mas pode gerar também açúcares pequenos fermentáveis. Ele gera vários tipos de açúcar. E esses açúcares não fermentáveis, quando eles ficam na cerveja, eles acabam contribuindo para aumentar o corpo da cerveja, para gerar uma cerveja mais encorpada. Consequentemente, como ele gera não fermentáveis, né, o mosto sendo menos fermentável, é um mosto menos alcoólico do que o anterior, mais encorpado. Então, para cervejas, quando a gente faz cervejas de alto teor alcoólico, de muito corpo, como uma Dubbel, uma Tripel, uma We Have, uma Barley Wine, é interessante que a gente trabalhe bastante aqui a alfa-amilase para a gente gerar uma cerveja mais encorpada. E a temperatura de trabalho, né, de pico da alfa-amilase é 72 graus centígrados. Depois a gente vai ter alguns exemplos de rampas que a gente vai ver a relação entre uma e outra dessas enzimas aqui. Por fim, a terceira enzima diastática, chamada limite dextrinase, ela quebra quando a gente tem uma junção tripla do amido, que eu vou mostrar aqui no desenho mais pra frente, gerando também açúcares complexos e não fermentáveis. No exemplo você vai entender melhor aqui a atuação dessas enzimas. É isso, pessoal. Se você gostou dessa quarta aula, dê o seu joinha, considere se inscrever e conheça o meu curso marcelofenol.kbook.com.br, o lugar que eu tenho para te ensinar ali do teu lado, pegando sua mão junto mesmo, tirando suas dúvidas, para você aprender a fazer cerveja assim como eu faço já há muitos anos. Um abraço e até a próxima. Então, você está gostando desse vídeo? Quer aprender mais? Quer aprender tudo sobre cerveja artesanal, como utilizar os ingredientes da melhor forma possível, como entendê-los, como resolver problemas, construir receitas adequadas, entender os diferentes métodos, se tornar um verdadeiro mestre cervejeiro e ter o meu apoio incondicional nessa jornada? Então, não deixe para amanhã. Faça hoje mesmo o meu curso marcelofenol.kbook.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que você vê aí na nota. Eu sou cervejeiro artesanal há mais de 10 anos e tenho aqui um curso perfeito para você. Mais de 20 horas aulas desse curso introdutório e intermediário, mais 3 módulos bônus. E além do curso, você vai ter acesso direto a mim por telefone, WhatsApp, e-mail e também ao grupo de alunos, onde lá a gente vai poder trocar ideias, melhorar as suas questões, sua performance, corrigir, ver outras formas, né, de fazer às vezes a mesma coisa sobre o ponto de vista dos demais colegas. Se você gostou, eu te espero lá. Assine hoje mesmo marcelofenol.kbook.com.br.